Boa noite, 14 de setembro de 2021, começando mais uma live do Sechá, né? Hoje temos aí como convidada a doutora Cíntia De Carlo, né? uma dentista, uma odontóloga, que vai conversar um pouco aí sobre a utilização da medicina canabinoide na odontologia. É muito bacana que vai vir aí por hoje. Estamos só esperando a doutora Cíntia entrar. Até lá, se alguém tiver aí alguma pergunta, alguma coisa... Opa, a doutora Cíntia já entrou. O João Negromonte aqui do Sechá também. Solicitação. Oi, mãe, boa noite. Simbiose canábica, boa noite. Pronto. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Como é que você tá? Bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui hoje. Muito legal. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu e o Sechá que agradecemos aí a sua disponibilidade, o seu tempo em hoje, né, tá dividindo aqui com a gente um pouco da sua experiência. A Cíntia, ou a doutora Cíntia, né, ela é formada em odontologia pela Universidade de Taubaté, a Unital, né, uma das universidades mais importantes, né, que nós temos, tenho boas recordações de lá, grandes amigos, né, a odontologia de lá é muito forte, tem um reconhecimento, não só no Brasil, mas fora do país também. E a Cíntia, né, ela logo depois que ela terminou a odontologia, ela não se conteve e começou a fazer, né, ela iniciou a sua pós-graduação, né, primeiro com infantil, né, com pediatria. Se ainda faz pediatria hoje ou não? Faço. Eu ainda tenho bastante criança. Eu sou bem eclética. E isso daí ia ser muito bacana, depois a gente vai voltar nessa questão da odontologia infantil, principalmente nos casos de crianças que têm alguma dificuldade maior em ficar quietos. Mas eu queria saber primeiro, o que te levou, né, o seu interesse, né, como é que motivou pela medicina canabinoide? Bom, eu comecei, Pedro, porque eu lia muito e eu estava vendo os avanços da cannabis na medicina, né? Porque o que me atraiu realmente foram os resultados que a cannabis trazia para as patologias na medicina, que eram para as síndromes neurológicas, né? As dores neuropáticas, as convulsões, epilepsia, autismo. E isso me atraiu muito, porque eu via que os avanços, né? A gente começou, primeiro, uma coisa muito distante, mas a partir do momento que a gente começou, que eu lia, e hoje a rede social e a internet nos permite, né, esse conhecimento, foi me atraindo cada vez mais. Então, isso foi assim, de ler e ver os resultados na medicina, eu tive com certeza que a gente teria como aplicar isso também na odontologia, porque eu aprendi um pouquinho, comecei a ler um pouquinho sobre o tal sistema endocannabinoide, e eu visualizei, enxerguei que a gente tinha também ponto na nossa região de cabeça e pescoço. Então, se ele estava sendo útil para a medicina, por que não para a odontologia? E aí me despertou bastante interesse. Então, inicialmente foi uma curiosidade. Você começou a se interessar pelo assunto e aí que você começou a ver pontos de conexão na odontologia. Exato. Mas você teve isso na sua graduação ou nas especializações que você fez depois? Em algum Não, momento isso foi te passado ou não? não. A gente nunca teve esse assunto. Aliás, é muito novo, né? Está na hora de alguém pensar em colocar isso na graduação, porque é muito importante. É um sistema valiosíssimo e que é muito interessante a gente realmente estudar a fundo sobre o sistema endocannabinoide, mas infelizmente eu nunca tive isso. Eu acho que até hoje muitos ainda colegas nossos nem têm ideia do que seja. Eu tenho Ah, certeza absoluta disso. agora que a gente está assim, com algumas universidades que estão começando a colocar na sua grade o sistema endocannabinoide, principalmente porque livros de farmacologia, né, já trazem, né, o sistema endocannabinoide. Se eu não me engano, o Hangdale, a última edição dele agora, saiu um capítulo só
sobre sistema endocannabinoide. Então, isso eu acho que acaba não forçando, mas as instituições educacionais acabam vendo a necessidade de Precisa. colocar. E aonde que você foi buscar esse conhecimento? Bom, então, o meu interesse começou há cerca de 2 anos, para vocês entenderem um pouquinho. Eu vim acompanhando, então, os artigos, e aí, um belo dia, eu vi uma reportagem, não me engano, se acho que foi Estadão ou Folha, e onde haveria um webinar da Canopy Growth. Era uma empresa, se não me engano, uma empresa do Canadá. Uma das Mas maiores. isso, um laboratório, né, tudo voltado para a parte de cannabis, mas era em letras garrafais, voltado para médicos. Eu muito metida, achei interessante que era uma webinar, a gente também estava começando, ia começar aquele lance de pandemia, um monte de coisa e tal. Aí eu mandei um e-mail para a Canopy, perguntando se haveria possibilidade de alguém da área da saúde, não médico, mas um dentista, participar. Em 24 horas aproximadamente, veio uma resposta super favorável dele, dizendo que era um prazer enorme ter alguém de uma outra área que não fosse a médica, né? Tendo interesse nessa área, porque eles achavam bárbaro outros profissionais de saúde se interessarem pelo assunto. E aí me liberaram um link, me passaram contato de um monte de gente, e assim eu comecei. Aí eu fiz uma webinar voltada e cada vez eu me apaixonei mais e eu não saí mais. E ó, vou dizer uma coisa, vai ser difícil me tirar, porque agora eu não quero sair mais, não. E você chegou a consultar se você poderia estar participando, se existia algum impedimento legal? Porque assim, a gente escuta muito falar, né? Perguntar assim, mas dentista pode prescrever? A visão que eu tenho, né, é que o odontólogo, assim como o médico veterinário, ele teve farmacologia assim como o médico. Eu não consigo imaginar por que um poderia e o outro não. Mas assim, você chegou a consultar? Como é que foi a resposta? Isso. Então, voltando um pouquinho, quando a CEO, a sênior da Canopy, me deu o aval para poder fazer, ela ainda foi bem clara, disse que para eles não teria impedimento nenhum, mas se eu quisesse assim fazer a prática, eu tinha que consultar o meu país e os meus órgãos, né? Então, dependeria muito do meu conselho, aquelas coisas todas. Eu fui atrás do meu conselho, do Conselho Regional de Odontologia, e fui atrás também do CFO, Conselho Federal. Nenhum dos conselhos me deu algum tipo de impedimento, ao contrário, disse que a gente teria total autonomia para fazer prescrição, porque o dentista, né, também tem autonomia e pode fazer prescrição de opioides, de antibiótico, anti-inflamatório e tudo quanto é tipo de medicação. A única coisa que eles disseram é que eu deveria, que isso não era parte do conselho. Pelo conselho estava liberado, mas eu deveria procurar a Anvisa, porque tudo era voltado, como é um produto regulado, né, e legal, tem que vir de fora, tem que ter autorização, era a Anvisa que daria o aval principal. E aí eu fui atrás da Anvisa, e a Anvisa, na verdade, eu não tinha quem procurar. Eu me lembro que eu fiz um congresso da Doutor Cannabis, que eu comecei tudo que tinha sobre cannabis a partir daí. Eu comecei, depois da Canopy, eu comecei a fazer um atrás do outro. Medical Fair, tudo que era voltado para cannabis, eu fui me enfiando. Eu fui fazendo. E aí, num desses, eu tive um contato com um ex-presidente da Anvisa, que me mandou um e-mail dizendo que não podia, dentista não pode, nem veterinário, só médico. Mas eu, como sou meio cri-cri, eu ainda não acreditei. Aí eu entrei e vi que pela SBEC, a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, tinham também dentistas afiliados. Aí eu entrei e aí fui conversar com o pessoal e o dentista disse para mim que eles prescreviam desde 2017, tinha um dentista lá que já prescrevia e não tinha impedimento. Então, com isso, eu não tive nenhum medo e aí comecei a fazer as prescrições também e realmente nunca tive nada negado pela Anvisa, foi totalmente aprovado. E você acha que existe, né? Porque você mostrou que você não teve preconceito, que você estudou, encontrou pontos e sinergismo com a sua prática diária. Mas na classe dos odontólogos, na classe médica tem bastante, já teve muito mais. E hoje, né? Você acha que existe ainda preconceito dentro da classe ou isso já é uma coisa superada? Não, eu acredito, tem ainda. Eu acho que tem bastante. Do colega, né? Com isso que você disse. Não dos pacientes.
O paciente já chega te pedindo, agora do colega tem bastante, tem bastante. Até porque no Brasil, né, a gente tem estudos, Pedro, muito estudos já da parte da odontologia fora do Brasil. Mas no Brasil a gente não tem muito. Então a gente realmente tem muito preconceito de colega, sim. O colega ainda tem bastante preconceito. Apesar, né, que a gente já tem visto aí muita gente interessada e já abrindo a cabeça para fazer o uso, para fazer a prescrição. E que é uma prática um pouco diferente do que o dentista está acostumado. Mas teve muita, acredito que está caindo muito, mas ainda tem. Diminuiu bastante, mas ainda temos. Você acha que, por exemplo, tá? Eu não sabia que existia uma vasta literatura nos Estados Unidos, no Canadá, em Israel, por odontólogos utilizando a cannabis. Eu tive esse conhecimento através, inclusive, de você que me mostrou muito desses estudos. Você acha que falta esse conhecimento, né? Os seus colegas dentistas, odontólogos, saberem que existe uma robustez de trabalhos, que não é uma pagelança? Você acha que isso mudaria um pouco o cenário? Eu acredito que sim. Falta sim. Falta porque assim, o colega é muito voltado para aquilo que ele vê pautado em estudo e em pesquisa. Aquilo que ele fala que não tem pesquisa e não tem estudo, não é comprovado, para ele não serve. Ainda mais que ele não aprendeu na faculdade. Ele não aprendeu na faculdade. A gente, primeiro, uma coisa já catalogada. Para dor neuropática, já é estudo totalmente comprovado. Da área médica, mas é comprovado. Nós também temos dores neuropáticas na odontologia. Ponto. 2 mais 2 são 4. Fechou. Dor neuropática é dor neuropática. Nós temos dor neuropática no odonto. Já não tem estudo comprovado pela medicina? Se a gente se basear nesse raciocínio, então veterinário era o que mais poderia prescrever, porque a grande maioria dos estudos foi feito em animais. Tem outro caminho que tem que abrir também, né? Para veterinária também. Os animaizinhos são super beneficiados também. Eles também têm o sistema endocannabinoide, também teriam que ter esse direito. E sim, tem muito mais estudo com eles do que com humanos. Mas você está ligado nesse processo de educação, não está? Sim, eu estou começando. Muito novo, mas agora eu já comecei a entrar nesse meio. E como é que é a adesão? Né? Você vê dificuldade em atrair as pessoas para um curso, ou elas espontaneamente já te procuram para estar fazendo isso? Então, agora, a gente até teve um evento, né, no SEC, no sábado passado, onde foi um evento híbrido, foi um evento onde a gente fez tanto presencial quanto online, e tinham mais de 50 inscritos. Foi, assim, uma surpresa para a gente, porque estamos começando nessa área, né, mas o interesse está sendo bem grande, porque o pessoal está abrindo a cabeça. O importante é saber que, se a gente está trabalhando, né, aquilo que você falou, que você é um grande mentor meu, eu tenho que falar isso, porque eu aprendi muito e aprendo ainda, e graças a a gente ter o interesse em estudar, a gente viu, eu estudei e vi que tem muito estudo, muita coisa fora do Brasil. Canadá, Estados Unidos, Israel, na American Dentistry tem muita matéria, então significa que a gente tem coisa pautada sim, é só coisa em prática. É que eu acho que, assim, a nossa prática, Pedro, é muito diferente. A prática odontológica da prática médica, é aí que dá, de repente, esse conflito. Nós temos uma consciência, o paciente e o profissional, né? O dentista é aquela coisa de ir para a cadeira de um dentista, abrir a boca, fazer o tratamento, abrir o dente, restaurar o dente, fazer a estética e acabou. E o tratamento, a prática canábica é outro, é um casamento. Né? O paciente, a relação paciente-profissional é uma outra. O dentista tem que aprender. Vocês médicos estão acostumados, né? Que vocês, fora os cirurgiões, aquela coisa de fazer a prática hospitalar, é uma coisa. Agora, a sua prática de consultório é diferente da minha prática de consultório. A sua prática de consultório é fazer um exame e tal, bater um papo, saber dos resultados de exame de paciente, fazer uma prescrição, né? E acompanhar esse paciente. O dentista não tinha isso, mas como o tratamento de cannabis, ele tem que ter. Ele vai ter uma aproximação de novo de um paciente. O dentista não tinha o hábito de uma cobrança de consulta.
Porque o que o dentista está acostumado a cobrar é o tratamento, é a restauração, é a faceta, é o implante, né? É a ortodontia. E hoje é uma outra, é uma coisa muito nova, que eu acho que eles vão se apaixonar, mas é sensacional. É uma consulta onde você vai. Primeiro, você vai fazer, é claro, uma anamnese, um estudo do problema do paciente, dessas doenças refratárias, né? Dessas doenças crônicas que a gente tem na odontologia. Vai voltar a fazer a prática de cobrar uma consulta desse seu paciente e vai acompanhá-lo por 2, 3 meses, no casamento que ele vai fazer, sempre está ligando para poder saber como é que está indo esse resultado e até ele alcançar o objetivo que é a melhora de todas essas patologias. Essa mudança assim, na forma de atendimento, a segunda vez que eu vejo acontecer, porque eu vi também a hora que o anestesiologista ele saiu do centro cirúrgico e foi para o consultório também atendedor. Né? Então, Exato. assim, foi uma mudança aí que hoje, né, se tornou um novo produto. Né? Tem aquele anestesista que tem sua rotina de consultório para dor e tem a sua rotina de hospital, com plantões, operando por equipe, e já tem aqueles que já se dedicam exclusivamente ao tratamento de dor, já não estão mais dentro do centro cirúrgico. Que é aquilo que eu vejo acontecer agora, você explicando isso, me veio na cabeça com o odontólogo. A diferença maior é que assim, o odontólogo já tem uma proximidade muito grande com a pessoa, porque você tem que enfiar a mão na boca da pessoa, é um negócio extremamente próximo. Né? Então já existe, né, essa interação com o paciente. E você indo para uma prática de consulta, só melhora, eu acho que é um produto a mais para o dentista. E quais são hoje, no seu consultório, não no seu tratamento da odontologia, né? Quais são as pessoas te procuram mais hoje para tratar o quê? Tá. As causas que a gente consegue alcançar, os objetivos, né? As patologias dentro da odontologia que são extremamente atendidas pela cannabis, são as DTMs, que é as disfunções temporomandibular, que é os problemas de articulação, que é o deslocamento de um disco articular, né, um travamento, um estalo, que tem dor de cabeça, é aquele paciente que já tentou de tudo quanto é tipo de tratamento, botox, placa, cirurgia e não teve resultado. A gente está conseguindo bastante resultado com o tratamento de cannabis. Os bruxismos, né, que cresceu demais na pandemia, sim, explodiu, porque tem tudo a ver com atenção, né, o bruxismo tanto do sono, quanto o bruxismo em vigília. O do sono é o ranger e o apertamento, que acaba também elevando a uma apneia, porque acaba também não dorme direito, é tudo relacionado, né? E o bruxismo em vigília, que é o durante o dia, que às vezes a maioria das pessoas tem e não sabe, que é um mordiscar um objeto, é projetar a mandíbula para frente e para o lado, é o segurar um celular, tudo isso também são formas de bruxismo. Além dessas, a gente tem uma doencinha chamada SAB, que é Síndrome da Ardência Bucal, que é uma ardência sem ter nenhuma lesão em boca, né, em mucosa, em lábio, em lateral, dentro da região de bochecha, que é cometido muito por mulheres acima de 50 anos na fase de menopausa, porque é multifatorial, né, tem envolvimento de área de tanto a parte hormonal quanto a parte de depressão, ansiedade, as famosas nevralgia, a neuralgia do trigêmeo, que pode ser causada por um implante, uma aproximação muito grande de um nervo alveolar, ou uma compressão, ou uma lesão, uma extração de um terceiro molar, né, uma extração de um siso, onde um erro numa manipulação, de repente, nessa remoção desse dente, acaba trazendo algum erro ali, alguma iatrogenia, e acaba causando algum tipo de lesão, todo isso acaba virando uma nevralgia de trigêmeo, todas essas são as mais indicadas para o tratamento de cannabis. Na questão do bruxismo, é certo falar briquismo ou esse termo não existe? Bruxismo ou briquismo? Briquismo é o ranger. Tá. Também é certo. A ação seria por conta
da ação na melhora da ansiedade ou existe alguma outra relação para melhorar o bruxismo? As duas. Ela pode ser tanto da parte porque é tudo um conjunto. A cannabis, pelos estudos, inclusive da American Dental Dentistry, tem que há um relaxamento muscular, porque nós temos aqui, né, os famosos pontos do sistema do lindo e maravilhoso, bendito Mechulan, sistema endocannabinoide. A gente tem os pontos, né, de recepção, os receptores na área aqui de cabeça e pescoço, e a gente tem nessa região. Então, há um relaxamento também da musculatura, porque é uma tensão além da ansiedade. Então, essas duas áreas que ele acaba atingindo, tanto como relaxamento, que isso já é comprovado num estudo que tem americano, tá? E a ansiedade, que a gente sabe que tem pelos vários e outros estudos que está dentro da medicina mesmo. Porque o interessante é que você consegue tratar, então, vários sintomas com a mesma medicação. Você não precisa estar passando um ansiolítico, mais um relaxante muscular, mas você com um produto só, você acaba atendendo essas duas questões. Para dor neuropática, perfeito, acho que tem toda indicação. E uma vez você comentou comigo, até vi nos comentários aí a respeito, né, do que existe receptor CB1 e CB2 no dente. Então, sendo assim, realmente faz sentido, né, utilizá-lo como analgésico para dor de dente. Sim. E, então, já que você deu a entrada, vamos falar então de estudo, né, do que tem. Dentro da American Dentistry, além da gente ter estudos falando sobre essa parte de relaxamento muscular, da parte de depressão, para poder facilitar essa área anti-inflamatória da área da DTM, nós também temos estudos lá da American Dentistry, onde é comprovado, quando você faz o uso para fazer um enxerto de osso autógeno, onde a gente vai fazer um enxerto junto com o CBD, que há uma neoformação óssea, assim, magnífica. Outro estudo que também é muito novo, e talvez a gente vai conseguir explorar, que dentro da polpa, Pedro, é aquela coisinha dentro do dente, é o que faz o dente doer, entender? Um nervinho do dente. O nervinho do dente, a nossa famosa polpa dentária, tem receptor CB1 e CB2, por incrível que pareça, receptor canabinoide. Eu nem falo assim, por incrível que pareça, porque depois, né, que foi demonstrado que o receptor mais prevalente em sistema nervoso central é um receptor canabinoide, faz todo sentido que onde tenha um nervo, você encontre o receptor. O que eu achei interessante, né, é o fato de ter receptor CB1, né, que é um receptor que está mais em sistema nervoso central. Então, eu imaginava que tivesse, mas que tivesse só CB2. O estudo fala que tem os dois. Tá vindo aqui uma série de perguntas, vou responder rapidinho. Ajuda no controle do sono? Sim, ajuda na endodotia. A dosagem é feita com exatidão ou ainda em teste, vai depender do sistema endocannabinoide de cada um. E lembrando que toda primeira terça-feira do mês a gente tem uma live só de perguntas e respostas, onde a gente consegue fazer com mais detalhe todas essas perguntas. Cíntia, hoje para você, quais são as maiores dificuldades na prescrição de canabinoides pelo dentista? É só aquela questão da mudança do hábito, né, de agora você ter uma prática de consultório, ou você vê outras dificuldades? Eu acho que o dentista é muito inseguro em relação a qual a dosagem, como usar, porque ele não tem ainda a familiaridade com o uso, né? Então, ele não sabe o que é gota, miligrama, né? Que tem as ml, né? ml, miligrama e a quantidade de gota. Então, é essa dificuldade que ele tem maior para ele poder entender como é que ele faz essa prescrição. Ele tem que entender que a resposta nunca vai ser a mesma para cada paciente, né? Isso daí é muito importante o dentista saber, porque vão ter pacientes que vão responder num curto prazo de tempo,
e pacientes que vão demorar muito para responder. Por isso que a gente fala do tal casamento, do tal acompanhamento, que vocês já estão acostumados, mas nós não. A gente fez, acabou. Não. O tratamento com cannabis, ele é personalizado e individualizado. Então, e talvez seja essas as preocupações e os medos dos dentistas. Ele não tem ciência, não sabe direito como fazer essa dosagem, né? Talvez ele tenha esse receio. E saber como é que é feita essa modulação, de que jeito que ele consegue fazer essa modulação e como é que tem que ser esse acompanhamento, como é que ele vai fazer se não tiver resultado. Ele tem que saber que existem também ferramentas que podem ajudar, existem testes genéticos, né, Pedro, que podem também auxiliar. Se a gente ver, se de repente ele ver que não está tendo resultado, ele pode lançar mão também. Tem muita ferramenta, então ele precisa se familiarizar. A questão da dificuldade da dose, né? Isso daí é a pergunta de $1 milhão, é a pergunta que todo mundo faz e que não existe uma resposta. Né? Porque as doses elas são muito individualizadas, mas os efeitos, normalmente, eles são previsíveis. Você não sabe quando que ele vai acontecer, numa dose mais alta, numa dose mais baixa, e dependendo do canabinoide que você usa, se você não vai ter um efeito colateral antes desse efeito terapêutico que você almeja. Mas isso é uma dúvida de todos. Deixa de ser uma dúvida quando você entende a resposta, o efeito nu invertido, o efeito sino, que é essa parte mais educacional, né, que vem sendo feito e que vejo cada vez mais, né, odontólogos interessados nessa questão do assunto. Na questão assim, será que vai funcionar? Será que não vai? Tudo na medicina, na odontologia, não existe nem sempre, nem nunca. Vai funcionar melhor para um, vai funcionar não tão bem para outros, depende muito da expectativa de cada um. Né? Cannabis não é uma panaceia, não serve para tudo, mas talvez sirva para todo mundo. Né? Mas assim, eu acho que as dúvidas que o dentista tem são muito parecidas com a que o médico tem. Né? Essa questão da ardência bucal, pelo que eu me lembro da época que eu estudei em GO, entendeu? É um dos grandes desafios da medicina, porque ninguém sabe por que acontece, nem... E é uma decepção tão grande, porque a gente não tem o que fazer, não tem cura, não tem tratamento. Como é que você chega com um paciente e fala para ele, sabe? Você vai ter que conviver com ele, não tem o que fazer. A gente pode te dar um ansiolítico, um antidepressivo, porque é isso que você dá. Não, e aí vem as mandracarias. Eu tinha uma professora que ela mandava não, né? Ela sugeria que pegasse cápsulas de vitamina E gelatinosa, entendeu? Furasse essa cápsula, espalhasse pela boca, né? E com isso diminuía essa ardência bucal. Mas assim, aquilo sim era uma pagelância e uma mandracaria, porque você está fazendo seu menor embasamento. Já para síndrome de ardência bucal, já vi, né, pessoas que tiveram assim, respostas fantásticas em relação a isso. Com certeza, porque ela tem várias. A síndrome da ardência bucal ela é multifatorial, né? Ela tem N causas. Então você vai atacar. Sabe o que é mais gostoso, Pedro? Não querendo entrar na área de vocês, mas sem querer entrando, conforme você vai tratando, né, a patologia, o paciente te relata que ele melhora tanta outra coisa mais, que não era nem nossa área, mas ele fica tão feliz. Ele volta a ter uma coisa principal que o paciente perde com a dor. Ele volta a ter qualidade de vida. E não tem preço para isso. Ele vai ser eternamente grato. O dentista acaba ganhando um paciente para o resto da vida dele, porque ele vai ser fiel, porque ele está fazendo bem para ele. Não é só mais a estética e só aquela coisa da dor de dente. Ele está fazendo um bem no geral da saúde dele. E isso é muito legal. A gente vê que o paciente, assim, às vezes melhora de coisa que eles nem sabiam que estavam ruins. Exato. Né? Isso é uma coisa bem interessante. Respondendo aqui, algumas outras aqui. Ajuda em doença autoimune espondilite anquilosante? Sim, ajuda. Doutora maravilhosa. A Vânia está perguntando se existe curso. A doutora deu um curso introdutório agora, nesse sábado,
né? Nós estamos vai ter sim, nós estamos já programando cursos especificamente para o dentista, até para poder dar segurança e ajudar o colega a poder entrar nessa prática. Que bacana, não serve para tudo, mas serve para tudo. Você gostou dessa, né, Mari? Depois te explico, isso aí é legal mesmo. É só capacitar, o Célio está falando. Minha cunhada vive dopada para ver se alivia. Tive pacientes com essa ardência. Essa ardência cara, é muito difícil de tratar. Os efeitos colaterais dependem da pessoa, dosagem do canabinoide e o tipo de canabinoide. Oi, Mari, e o João aqui do Seixá falando assim, qualidade de vida não só para o paciente, mas também para toda a família, né? Paciente com dor, a dor fala por ele. Cíntia, e assim, existem, né, promessas, né, na área da odontologia que a gente vê que cada vez mais cria uma robustez. Parece, se eu estiver errado, por favor, você me corrija, que um dos grandes desafios, né, na prática de implante, e sei que você fez, né, uma das suas subespecializações foi isso, é a questão do osso, né, que às vezes é necessário fazer implantes, usar enxertos, hidróxido de apatita, para que você tenha um material ósseo, né, condizente para que aquele implante fique firme. E eu vejo muito falar da utilização dos canabinoides nessa questão de formação óssea, que pode ser uma ferramenta terapêutica no futuro importante. Você pode me explicar um pouco sobre isso, até para os teus colegas que estão ouvindo, que talvez não saibam que a cannabis pode ajudar até nisso? Vamos lá. Isso é sensacional. Eu vi um estudo também da American Dentist e a gente realmente precisa. Num caso para fazer um implante, existem situações que a pessoa, assim, não tem a quantidade de óssea necessária para a gente poder fazer o furo, né, e colocar o pininho lá, então às vezes nós precisamos de osso. Ou você faz uma extração óssea, né, uma extração de um dente, e você tem um alvéolo. Eu preciso que esse buraco feche, seja formado com osso para eu poder furar, né, de novo, para ganhar um novo dente com uma fratura, uma coisa do tipo, uma nova raiz. Nos estudos da American Dentist, nós temos comprovado que ao fazer a manipulação de o osso autógeno, que é a hidroxiapatita, né, o osso pego em banco de ossos, que tem vários tipos, né, a gente tem banco de ossos também, numa manipulação desse osso com CBD, canabidiol, CBD, o famoso canabidiol, a manipulação junto com o osso e a colocação no alvéolo, a colocação na área necessária de enxerto ósseo, a neoformação é de um osso perfeito. Ou seja, eu já tinha lido antes de ver esse estudo que a própria Meshulam, se não me engano, referente à formação de osteoclasto, osteoblasto, quer dizer, ele também está interligado à parte óssea. Mas a gente tem estudo já dos Estados Unidos onde foi feita essa manipulação e a imagem, Pedro, é uma coisa absurda, é como se fosse um osso íntegro. É muito bacana, é muito legal. Eu já vi isso na questão de fraturas, em consolidação de fraturas, né, e até em fraturas patológicas, tanto por estresse em atleta, como patológica por osteopenia ou osteoporose. Então, assim, me faz todo sentido, né, que isso também aconteça em qualquer área do corpo, incluindo... Mas isso realmente é um desafio, é uma dificuldade que se tem hoje na área de implante, essa questão do osso? Sim, porque assim, o ganho que a gente tem no osso autógeno é muito pouquinho, milímetros, e às vezes a gente precisa de muito mais para poder furar. Eu preciso de uma grande quantidade, de uma boa plataforma óssea para poder ter, pelo menos, existem implantes até menores. Antigamente começava com 13, 15, 18 milímetros, 20 e poucos milímetros, hoje eles até se reduziram, 8, 10. Mas existem pessoas que não têm nem esses 8 milímetros, esses 10 milímetros que a gente, no mínimo, precisa para poder fazer um enxerto. E esse estudo que
eu li e que sei que a gente vai poder utilizar, vai ser sensacional para o dentista. Eu fico imaginando em casos que a gente tem bolsas periodontais, Pedro, onde a bolsa, onde você tem uma bolsa periodontal, que tem aquele tecido de granulação, aquela inflamação toda, você tem a perda óssea, ele destrói. É extremamente patogênico aquela coleção purulenta, aquela coisa que está lá dentro, né? Aquele tecido de granulação. E o osso que está ali, que seria sustento, a base para a estrutura dentária, ele é perdido. Imagina a gente conseguir fazer uma curetagem daquilo e fazer um enxerto ali, colocar um CBD e aquilo neoformar. Nossa, vai ser a revolução. Sensacional. Pegando aqui mais algumas perguntas. Vamos lá, qualidade de vida, parabéns. Como consigo uma consulta? A doutora Cíntia está aqui no SEC, mas também no Seixal a gente tem uma relação de médicos e odontólogos cadastrados que você pode procurar ali também. Tenho certeza que você vai encontrar. Está lá também. Chama no perfil, é supertensiosa, verdade. Melhores inflamações de gengiva? Sim, gratidão aos dois. Agora aqui uma pergunta, né? Essa daí eu vou deixar você responder. Qual as formulações mais usadas para o tratamento odontológico? THC dominante ou CBD dominante? Bom, aonde nós estamos tendo bastante sucesso é no famoso full spectrum. Esse daí, eu pelo menos posso dizer na prática, na maioria das patologias, a gente está tendo que é aquela, a proporção, né, do 0,03% do THC, onde a predominância nesse full significa, você pode até me corrigir, eu acredito que é mais o CBD, correto, Pedro? No full? Então, junto, né, Pedro? Porque a gente tem vários fitocannabinoides dentro, é isso? Eu acho que vai tudo depender daquilo que você está querendo. Por exemplo, né, para dor, eu acho que o THC ajuda bacana. Essa questão da parte óssea que você trouxe é mais CBD. Isso. Eu acho que depende muito, né, do Vai objetivo. depender. Tem pessoas que vão me responder mais, né? Já que a gente está podendo falar, eu vou aproveitar. Existem casos que eu combino, Pedro. Que eu uso o pool, que eu vou vendo com o tempo. E a resposta, porque onde tem THC, ele também ajuda na parte, a gente sabe que o CBD é anti-inflamatório, um monte de coisa, e onde tem o THC, ele também potencializa e ajuda na dor. Mas existem alguns casos, pelo menos eu tenho uma paciente com compressão de nervo pós-implante, né, acabou desenvolvendo uma nevralgia de trigêmeo, que assim demorou muito para dar resposta, e ela só me deu uma resposta quando eu associei um outro óleo com teor, aí sim, um rico em THC. Sim. E aí ela me deu uma resposta sensacional. Demorou, porque eu fui perceber isso quase 2 meses depois. Eu estava até intrigada. Não é possível que todo mundo vai me dando resposta e essa paciente não dava. E aí, um bate-papo com alguém que entende um pouquinho mais, um médico amigo meu, me ajudou, falou, sabe, se a gente não forçar um pouquinho no THC. E assim a gente conseguiu um resultado espetacular. Então, existem muitos casos que a gente tem que fazer meio que uma combinação. Então, é muito relativo. É muito preocupante para aquele paciente que passa mal, né? Outra coisa bacana no consultório de dentista, Pedro. Paciente fóbico. Tive tantos pacientes que chegaram a ter desmaiar, suar frio, passar mal. Só com o barulho do motorzinho. Só de sentar na cadeira começa a dar aquela sensação de desmaio, aí você tem que colocar na posição de Lemburgo, né? Abaixar, levantar a cabeça, levantar a perna e tal. Passar mal pelo medo, principalmente se ele vai fazer um procedimento cirúrgico ou no meio. Eu tive um paciente que estava fazendo implante no meio da cirurgia. Então, para esses pacientes, a gente pode fazer tudo também. Entendeu? O José Alexandre Cripa, que é psiquiatra, tem vários estudos dele, ele é da USP de Ribeirão Preto. Né? Tem um estudo que ele fala sobre fobia social, onde ele ministra, acho que 200 miligramas de canabidiol isolado 1h30 antes do evento. Né? E todo aquele desconforto, risco de pânico, assim, você tem uma redução grande. Interessante isso que você falou, que a gente pode usar realmente, né? Porque acaba sendo como se fosse uma fobia social. Fobia? Total. E aí ajuda muito.
Eu vi que me perguntaram, estão escrevendo, né, perguntaram sobre efeito entourage. Efeito entourage, que é um efeito, são todos os canabinoides, né, Pedro? Você até pode ir. Que é um efeito onde todos eles estão agindo, não é isso? Que o efeito isolado de cada um deles é diferente do efeito quando você tem todos eles juntos. E tem casos que você quer ter esse efeito de todos juntos e tem casos que você não quer ter esse efeito. Por exemplo, essa questão de fobia social, o efeito entourage, ele não é o principal ali. O principal é o efeito ansiolítico do CBD. Então, para esse caso, eu vou usar o quê? Posso usar qualquer um, mas prioritariamente o isolado. Eu fiz uma aula em CBD, que o Butirip ele usou isolado. Eu fui dar uma aula, não esse final de semana, o outro, na SBED, né, que é a Sociedade Brasileira de Estudos para Dor, com um tema super bacana, que era novos canabinoides. E eu comecei, o CBG, ele é um excelente anti-inflamatório. E eu comecei a procurar, Cannabis geral, eu comecei a procurar o CBG, né, na odonto, alguma coisa, eu não vi nada do CBG em lugar nenhum da odontologia. Né? E de repente pode ser uma ferramenta importante. Né? Para quem a gente não quer estar usando THC. Pois é. E tem também o CBN, né, Pedro? Que é o CBG é cannabis, o CBN? O cannabinol, que é ele é um canabinoide, se não me engano, quaternário, porque os canabinoides eles vão mudando dentro da planta. O CBN é um dos últimos, é da degradação do THC. Né? O THC ele perde o efeito psicoativo dele, né? E é um excelente indutor de sono, aparentemente sem ter redução da fase de sono REM. Né? Que o THC ele tem uma redução na fase de sono REM. Então a gente tem vários canabinoides que estão surgindo. Deixa eu ver aqui. Mais usadas, parabéns, como consigo uma consulta já foi. Formulação dominante. E o dentista falou que vou perder meus dentes por conta da perda óssea. Puta, olha que os canabinoides pode ser uma opção. Atuação do CBG, doutora Cíntia. Tem uma atuação promissora do uso de CBG com bruxismo. Você já chegou a usar CBG para bruxismo ou ainda não? Não, ainda não. Tá aí, vou fazer experiência. Não vou fazer, já vamos partir para o uso, que é a melhor coisa. E uma outra Cíntia falando, né? Depois de 10 anos tratando bruxismo, com diversos tratamentos, só obtive melhora com a cannabis. Eu uso orientação, ótimas explicações. 03 é cânhamo, verdade aí que a Maricô está falando, que é um tipo de cannabis. Falar um pouco do efeito entourage, já falamos. Existe dificuldade de encontrar fornecedor. Há algum autorizado? Me conta como é que você faz a prescrição, né? Como é que é o fluxo. Para quem nunca prescreveu, né? Como é que é feita essa prescrição? Você pode explicar um pouquinho? Então, vamos lá. Não é difícil encontrar. Hoje, graças a Deus, a gente está com uma gama muito grande de laboratórios aqui no Brasil, né? É muito legal aqui o SEC, porque eu acho bacana isso. Como é uma coisa nova e promissora, é aquela coisa, quando alguém descobre, parece que dá uma chuva, né? Um monte de gente faz óleo, tem um monte de óleo em tudo quanto é lugar. E aí o legal é essa certificação. E a gente está com bastante laboratório aqui no Brasil. Vamos para não deixar ninguém. Vamos lá, tem Biocase, tem Carmen's, tem Green Care, tem Moon Lion, tem a Prate Dona Duzi, tem a Pangaia, tem tanta, tem um monte. Então, vários. Então, falta de caminho para você. Pure One, One Pure, maravilhosa, não podemos esquecer também. A gente não tem tantas opções que não dá para a pessoa se perder. Quer dizer, não tem como ele não ter uma dificuldade nesse sentido, né? Isso é fácil. Então, é um processo meio chatinho, onde, como é tudo controlado, tem que ser feito. Então, se o paciente sentou na sua frente, o que você faz? O primeiro passo qual é?
Primeiramente, é localizar, descobrir a patologia desse paciente, ok? Já passou, você está prescrevendo. Estou prescrevendo. Então, nome, endereço do paciente, o nome do produto, exatamente como tem que ser, com a miligramagem. A gente tem que colocar posologia, né? Quantas vezes ao dia, uso contínuo, né? E quantos frascos você dá, porque ele vai pegar a autorização referente àquela quantidade. E aí, como é que ele pega essa autorização? Então, com isso, com essa receita em mãos, né? Ele tem que entrar num site chamado gov.br, entrar e fazer a solicitação de produtos controlados à base de canabidiol. E aí é colocar todos os dados, fazer a aplicação daquela receita, por isso que tem que ter o endereço. Tem que bater, ele tem que ter um comprovante de endereço, ele tem que ter um documento com foto que comprove tudo isso. Tudo é casadinho. Ele feito isso, aproximadamente, às vezes, de 7 a 10 dias, até 15 dias, é o período que a Anvisa leva para dar essa aprovação dessa receita, né? Vendo essa aprovação pela Anvisa, ele entra direto no site do laboratório, com aquele nome que ele vai ter a indicação como fazer, e faz a aquisição do produto, e o produto chega na casa dele via, né? Vem via FedEx, via DHL e tal, ele vem importado de fora, chega na mão desse paciente e ele começa a fazer o uso. O processo é muito chatinho, mas não precisa entrar na justiça, contratar advogado, não precisa nada disso. Simples. Inclusive, o próprio dentista pode fazer isso, ou os próprios laboratórios também. A partir do momento que o dentista prescreve o nome, ele pode entrar em contato com os laboratórios, estão todos abertos para isso. Todos se dispõem a fazer esse processo pro paciente. Não tenha medo de querer tratar ou querer fazer. Todo laboratório, essas pessoas de laboratório te oferecem esse apoio, te oferecem esse suporte para tudo isso. É muito simples, gente, não é complicado. E aí, depois que você tem acesso ao produto, a validade, geralmente são 2 anos, aí se acabar o produto antes ou acabar o tempo antes, é preciso depois fazer uma renovação, mas fora isso, como você falou, né, só no ponto .gov já resolve tudo isso. Né, deixa eu ver aqui. Pedro, as associações, nós não podemos esquecer, também existem. Né? A gente também tem os olhos das associações, não são só os laboratoriais, né? A gente tem a Abrax, a gente tem a PEP, a gente tem Santa Cannabis, Sampa Cannabis, a gente tem a Cura, né? Tem bastante laboratório que também, laboratório não, associação, que faz um óleo mais, a gente, não sei se chama de terapêutico, de artesanal, que nome que a gente dá? Eu não sei direito qual é a classificação, mas que também, né, ajudam bastante, são até de rápido, né, chegam mais rápido na mão da pessoa para uma necessidade de urgência. Também tem bastante opção aí. A gente não vai, o paciente não vai ficar desamparado em momento algum. Ao contrário, nem o profissional. Só um minutinho aqui, aproveitar, né, a felicidade da participação do Cassiano, né? Aproveito para questionar sobre a RDC 327, que apenas garante médicos prescritores, bacana. Estamos fadados a não permitir mais dentistas. Verdade, isso aí acho que é um ponto importante a ser debatido. Se quisermos seguir a Anvisa. Cassiano, de novo, eu preciso fazer uma live com você, estou muito curioso na questão das receitas, como é que vão ser feitos daqui para frente. Né? A questão da receita controlada, isso daí, né, vai mudar. Eu queria que uma hora que você tivesse um tempinho, né, que a gente pudesse estar marcando essa live aí para a gente estar explicando. A Abrace, né, a primeira associação que teve no país, a primeira que teve o direito reconhecido em estar vendendo um óleo a preço acessível. Estavam aqui perguntando, né, a questão, quanto que custa, né, o início de tratamento, né, a Abrace, né, empresa não, a associação, né, que consegue ter o preço mais acessível aqui no país. E vamos marcar uma data assim. Acho interessante a gente estar discutindo sobre essa RDC antes
que dê os maiores problemas, né, e os dentistas fiquem de fora dessa prescrição. Não, pelo amor de Deus, podemos. Agora que a gente Então, pegou o gosto, pelo amor de Deus. o que a doutora... Então, foi o que ela está falando aqui, Cassiano. Ela, se isso daí parar, ela tá desesperada porque ela tornou-se uma apaixonada aí pela terapêutica. Quando você começa a ver resultado, né, a gente muda completamente a visão. Se um dia foi preconceituosa alguma coisa, ela deixa de existir no primeiro Pedro, resultado que você vê na o frente, né? preconceito acaba quando o resultado chega. Ponto. Sim. Ponto. Ah, Cíntia, está faltando aqui 10 minutos. Já, entendeu? Você vê como passa rápido. Então, né, queria deixar aí o microfone do Seixá aberto para você, né? Eu, Pedro Pierro, e o Seixá agradecemos a sua disponibilidade, né? Queria agradecer também, porque adoro quando o Cassiano participa das lives, que ele sempre traz uma visão diferente, ele sempre cutuca num ponto nevrálgico, faz com que a live engrandeça. Então, obrigado, Cassiano, aí pela sua audiência, por você estar sempre aqui. Aos teus amigos odontólogos, né, que participaram ativamente da live hoje com perguntas, com comentários. E eu vou deixar agora suas considerações finais, Cintia. Fique à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer muito. Cassiano, por favor, agora me interessou muito essa RDC, pelo amor de Deus. Agora que a gente pegou gosto e que a gente está vendo o resultado, não podemos jamais deixar nossos cirurgiões dentistas de fora dessa, em hipótese alguma, pelo amor de Deus. Por favor, eu vou pedir encarecidamente que você faça essa live para eu aprender mais também, que eu preciso saber sobre isso, que é muito importante para a gente, pelo amor de Deus. E eu quero agradecer muito, Pedro, o convite. Essa é uma honra para mim. Eu acompanho sempre as lives, eu não deixo de assistir uma. Então, estar aqui hoje, nossa, não tenho palavras para dizer. Eu estou muito agradecida. Eu sou muito grata por ter aprendido essa prática, né? Onde não o que a gente recebe de feedback de paciente, Pedro, é uma coisa sensacional. É a ponto assim de chorar, sabe? Você fica extremamente emocionado de ver como a gente muda, como a cannabis, não é a gente, como a cannabis muda a vida das pessoas. Elas voltam a ter uma qualidade de vida que estava perdida, porque quem convive com dor, não tem qualidade de vida, não vive. Vive deprimido, vive irritado, né? Não vive. Então, é isto que eu consegui trazer para muitos pacientes, não tem dinheiro no mundo que pague. Então, eu quero muito agradecer ao Seixá. Eu deixo para os meus colegas que vale muito a pena. É uma prática nova, é uma prática humanitária que o dentista passa a ter. A gente tem um contato íntimo com o paciente, onde você tem que falar com ele semanalmente ou quinzenalmente, onde você volta a ter aquele convívio e contato, saber como é que ele está, onde você vai aprendendo a fazer essa modulação e ele vai te dando um feedback sensacional. É simplesmente maravilhoso. Então, que os colegas se interessem, não tem impedimento legal, venham fazer, façam, participem dessa prática, porque só vai trazer alegria e bem-estar. Então, eu sou muito, muito obrigada. E se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode me procurar pelo meu Insta, né? E com certeza a gente vai estar fazendo curso por aí para poder ajudar os colegas. É isso. Beijo, Cíntia. Obrigado. Obrigado a todos pela audiência. E terça-feira que vem, né, o nosso convidado, se tudo der certo, nós vamos conversar sobre empregos na área da cannabis. Espero vocês até a próxima terça, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.